Olá, turminha! Bora seguir nossos estudos e vamos para a atividade 4, que está lá na página 105 e 106 do caderno de trilhas 2. E vamos recordar sobre aquela regrinha de 3 básicas e sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, certo? Vamos lembrar que grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que os valores aumentam ou diminuem da mesma forma. Ou seja, se uma aumenta o dobro, a outra vai aumentar também o dobro. Ao passo que, enquanto uma diminui pela metade, a outra também diminui pela metade. Essas são as diretamente proporcionais. Já as inversamente proporcionais são aquelas em que os valores aumentam ou diminuem de forma inversa. Ou seja, se uma dobra, a outra cai pela metade. Lembrando disso, agora a gente vai lá resolver as atividades. Vou explicar direitinho para vocês. Vamos lá então, meu povo. Hoje a gente vai para a atividade 4. Tá? E aí a gente vai falar sobre a regrinha de 3. São 2 páginas, as 105 e 106. Então são 4 probleminhas que vocês vão resolver para mim, tá bom? E a gente vai lembrar um pouquinho da regrinha de 3. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Então essa é a minha lousa digital que eu já falei para vocês. Vocês já viram os outros vídeos também, certo? Então vamos descer aqui, ó. Então a atividade número 4 que está me dizendo o seguinte. A atividade número 4 está me dizendo o seguinte. Tá? 2 grandezas podem ser relacionadas para resolvermos um problema. Diante de vocês há 2 problemas. O primeiro envolve grandezas de distância e tempo, e o segundo as grandezas de tempo e quantidade. Tá? Então vamos praticar. Resolva e escreva como você pensou. Vocês podem fazer pela regrinha de 3 que eu já expliquei para vocês ano passado, que eu vou relembrar agora, ou se vocês pensarem em uma outra forma, a gente faz de uma forma diferente, tá bom? Então vamos ler o problema. Estela gosta de correr todos os dias para manter sua saúde física e mental em dia. Se ela corre 6 km em 1 hora, quantos quilômetros ela vai percorrer em 1h30, se manter a mesma velocidade? Tá? Então, pela regrinha de 3, a gente tinha que montar 2 colunas, tá? Uma de quilômetro e outra de tempo, que é em hora, tá? Eu vou colocar tempo, tá? Então, ela percorre 6 quilômetros em 1 hora. Como aqui é 1h30, eu vou colocar o número decimal, não tem problema, tá? Então, 1 hora, e aí a pergunta, quantos quilômetros, x, ela vai percorrer em 1h30? Então, 1,5, tá? 1h30. Tudo bem? Dá certinho pra gente resolver isso. E aí a gente tem que pensar, como eu falei agora, uma grandeza ela é diretamente ou inversamente proporcional se as duas aumentam ao mesmo tempo, ou diminuir ao mesmo tempo, é direto. Se for inverso, se for uma aumentar e outra diminuir, ela é inversamente, tá? Então primeiro a gente tem que analisar. O tempo era de 1 e virou 1,5, ou seja, o tempo aumentou, certo? Se o meu tempo, vou fazer até de cor vermelha aqui para vocês verem, tá? Então se o meu tempo aumentou, a quantidade de quilômetros que ela vai percorrer vai aumentar também? Claro que vai. Certo? E aí o que nós fazemos? Nós fazemos aquela famosa multiplicação em cruz. Certo? E montamos a proporção. Eu vou deixar montado aqui para vocês essa primeira, as outras vocês vão fazer, tá bom? Então, 1 vezes x, 1x, igual 6 vezes 1,5. Então, 6 vezes 1,5. E é aquela história, letras de um lado, números para o outro. Faz a multiplicação e depois divide por 1 e vocês vão achar a resposta. Se alguém tiver uma outra maneira, faz a outra maneira e explica para mim. Escreve aí como fez para resolver. Beleza? Voltando então agora, vamos voltar lá para cima, nós vamos para a página 106, certo? Na página 106, temos outro probleminha, tá? Que é este que está aqui. Para construir um trecho de viaduto, em 160 dias, são necessários 40 funcionários. Opa, vamos montar então a nossa tabelinha, tá? Então nós temos aqui dias e a quantidade de funcionários, tá bom? Então são 160 dias com 40 pessoas trabalhando. Se este trecho fosse construído por 100 funcionários, então aqui eu vou aumentar para 100, tá? Nas mesmas condições anteriores, em quantos dias ele ficaria pronto? Então o X aqui. Vou pegar a caneta vermelha de novo. E aqui a gente vai fazer então a análise. Se eu tenho mais funcionários trabalhando, a quantidade de dias eu vou diminuir.
tá? Então essa é o que nós chamamos de inversamente, porque enquanto uma aumenta, a outra diminui, tá? E aí existe várias formas de a gente determinar isso. A mais fácil que eu expliquei para vocês ano passado na sala de aula é fazer aquela multiplicação, só que ao invés de fazer em cruzada, a gente vai fazer em linha reta. Certo? É mais rápido e mais prático. Então, para montar, o que nós faremos? Multiplicaremos, então, 100 vezes x, 100x, vai ser igual a 40 vezes 160, tá? E aí, continua a resolução. Faz 40 vezes 160, vai dar o resultado aqui, certo? Desce o 100x, coloca o resultado da multiplicação. E depois divide. O resultado divide por 100. E faz a divisão, é claro, tá? Até chegar no resultado final. Beleza? Então, esse é o item B. Descendo agora na mesma folha, no item C, qual seria a resposta do problema do item A se ela percorresse 3 km em 1 hora? Então a gente vai ter duas continhas aqui, tá? Então, se ela percorresse 3 km em 1 hora, então eu vou manter as mesmas medidas. A pergunta, ficou meio esquisita essa pergunta, mas a gente vai relacionar com as outras, tá? Então, ó, eu tenho lá os quilômetros e o tempo. Então, 3 km em 1 hora e x quilômetros em 1,5 minutos, 1,5 horas, tá? Então aí faz a mesma continha, multiplica em cruz, então 1x igual 3 vezes 1,5 e depois faz a divisão, tá bom? Segunda conta, mesma ideia, só que quilômetro e tempo. São 9 quilômetros em 1 hora, x quilômetros em 1 hora e meia. Mesma continha, multiplica em cruz, 1x, 9 vezes 1,5. Aí vocês vão fazer as duas continhas e vão colocar aqui, tá bom? Descendo agora a folha, no item D, é a mesma ideia. A gente vai ter que fazer duas continhas aqui também, só que a gente vai voltar para o item B, tá? Então, qual seria a resposta do problema do item B se o trecho do viaduto fosse construído em 80 dias? Então, olha só, o trecho ele é construído em 80 dias, tá? Então, dias, funcionários. 80 dias com 40 funcionários. E 100 dias com X funcionários, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A quantidade de dias vai aumentar e eu vou precisar de menos gente trabalhando. Então, é a mesma inversão. Então, multiplica assim direto, tá? Então, 100x igual a 40 vezes 80, tá bom? E a mesma coisa se o trecho foi construído em 240 dias. Então é a mesma ideia, tá? Então, dias e funcionários. 240 dias são 40 funcionários. E aí, 100 dias, x funcionários. Aumentou a quantidade de dias, diminuiu a quantidade de funcionários. Multiplica em linha reta. 100x igual a 240 vezes 40. E aí vocês vão fazer a conta do jeito que eu expliquei agora há pouco, tá bom? Se vocês acharem uma outra forma de fazer isso, faz, não tem problema nenhum, tá bom? Estou aguardando então agora as respostas de vocês, ansiosamente. Então, respondam agora as atividades dessas duas páginas, 105 e 106, e não esqueça de tirar aquela fotinho, clicar e entregar para mim, senão eu não vou conseguir ver nem corrigir, beleza? Nos vemos na próxima atividade.